Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta pra finalmente terminar a saga dos fatores de textualidade. E o fator de hoje é intertextualidade. Dessa vez eu acho que eu falei certo. Meu Deus, isso é um trava-língua. Será que eu falei certo? Bom, vamos descobrir. Bom, gente, durante os últimos vídeos a gente fomentou uma discussão acerca da produção textual não se reduzir a meros aspectos gramaticais, e sim se ampliar os fatores de textualidade. A gente já apresentou aqui 4 fatores, hoje a gente vai apresentar o último, que é a intertextualidade, que funciona mais ou menos como a teia do Homem-Aranha, ela interliga tudo. Bom, gente, o texto, como a gente já abordou aqui anteriormente, é um evento comunicativo, um lugar de interação, em que a interpretação de sentidos é construída pela relação entre autor, leitor e o texto. Isso se deve ao fato de que nenhum evento comunicativo acontece de forma isolada, porque quando a gente escreve um texto, a gente está usando referências de outros textos, de outras coisas que a gente já viu. E aí acontece o fator de intertextualidade, que a gente faz uma ligação de todos esses pontos em um texto só, que a gente coloca informações que a gente viu no Facebook, que a gente leu no Medium, que a gente viu em um artigo da faculdade, que a gente anotou no nosso caderno em uma aula. Ou seja, a escrita estabelece relação direta ou indireta com outras produções textuais significativas. A partir dessa relação de escrita e leitura, é possível a gente entender como a intertextualidade funciona. Quando a gente vai escrever uma redação para faculdade, para vestibular, para qualquer coisa, há uma certa necessidade de mostrar que a gente possui certos conhecimentos adquiridos anteriormente. E com isso a gente estabelece uma espécie de teia de aranha entre os textos que a gente já leu e aquela produção que a gente está prestes a fazer. A intertextualidade, segundo Marcuski, pode ser definida como um princípio constitutivo que trata o texto como uma comunhão de discursos e não como algo isolado, sendo muito mais do que um simples critério de textualidade. Portanto, a intertextualidade é a influência de um texto sobre outro ou a relação de um texto com outros. Captou? Compreendidos quase todos os fatores de textualidade, vale pontuar que esses critérios não são regras absolutas e sistemáticas para uma escrita eficiente e relevante. Agora chega de teoria que a gente vai ver um exemplo de como tudo isso funciona na prática. Vamos lá. Nessa publicação da mídia ninja no Instagram, os fatores de textualidade são essenciais para que o leitor construa um sentido e a interação seja alcançada. Primeiramente, temos a intencionalidade da rede de mídia, uma vez que, além de informar o número altíssimo de óbitos causado pela Covid-19 no dia 3 de junho de 2020, faz uma crítica em relação à desorganização do governo na divulgação de informações necessárias para as mídias e a população. Essa intenção de criticar se confirma com a legenda da imagem. Essa divulgação não é neutra. Quer avisar a população sobre os índices alarmantes de mortes e sobre as barbaridades do Ministério da Saúde. Posta a intencionalidade do autor, cabe ao leitor interpretar esse todo de sentido através do fator de aceitabilidade. Esse princípio está materializado no comentário do seguidor que demonstra ter entendido a mensagem e ainda apresenta uma crítica ao sistema econômico adotado pelo governo. Esse comentário remete ainda ao fator de intertextualidade, pois o autor utiliza o próprio slogan da campanha do governo atual, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, para se posicionar, ou seja, há um diálogo, uma relação com o outro texto, o slogan nesse caso. E a mídia ninja trabalha também com a intertextualidade ao selecionar os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O número apresentado é fonte de outros textos. Viu? Nós sempre recorremos a outras produções para construir nossos textos. Além disso, a situacionabilidade é muito importante. Imagina se ao invés de uma imagem com uma frase fosse um texto gigante, como um artigo ou um conto. Ficaria muito difícil a comunicação, né? Então, o canal de mídia adequou seu texto à situação comunicativa para que muitos seguidores pudessem ler rapidamente através de um texto curto, de uma linguagem fácil, de uma imagem com letras grandes e chamativas no fundo preto, e de dados contextualizados com o período de pandemia. Tudo foi pensado de acordo com a situação para que o sentido pudesse ser construído sem muitos esforços.
Em relação à informatividade, é meio óbvio que o texto traz uma informação, que é algo que ele quer transmitir. Contudo, o fator de informatividade vai muito além disso. O texto apresenta informações novas e causa uma expectativa em seu leitor, uma vez que é possível extrair o posicionamento da página, as atitudes do Ministério, o aumento diário de número de óbitos, a instalação de uma crise no Brasil, entre muitas outras coisas. Dito de outro modo, a informatividade é muito mais do que uma informação óbvia e dada ao leitor. A informatividade reside no imprevisível da produção textual. Bom, agora que vimos na prática o funcionamento dos fatores de textualidade para a compreensão e construção de sentido, é importante ressaltar que todos esses critérios contribuem para a escrita de um texto coerente, em que seja possível desvendar os implícitos e estabelecer uma relação de sentido entre a imagem preta, o texto escrito, a legenda, os comentários e o contexto histórico e social que estamos vivendo. Bom, gente, então é isso. Agora, finalmente, podemos dizer que acabou a saga dos fatores de textualidade. E eu espero que vocês tenham compreendido como utilizar todos esses fatores a favor na hora da escrita. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar super feliz em responder. Se você não assistiu os últimos 2 vídeos sobre os fatores, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Bom, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Bom, gente, até mais!